paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas. As pré-aulas do currículo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E é uma alegria poder receber você, receber sua família, sua igreja, aqui em nossa sala de aula virtual. Gostaríamos de pedir a você que, por gentileza, se inscreva nas redes da Assembleia de Deus Floresta. Em todos os canais, em todas as plataformas digitais, você pode encontrar lá o @da Assembleia de Deus Floresta. E agora também temos mais uma novidade, que é o nosso grupo do WhatsApp. O Daniel, nosso produtor, vai estar deixando aí o link de entrada do grupo do WhatsApp. Você pode estar lá entrando no grupo do WhatsApp, onde nós estaremos compartilhando informações, estaremos estimulando a nossa comunhão e esse espaço será definido para isto. Seja muito bem-vindo em mais uma de nossas pré-aulas, em o nome de Jesus. Nós veremos hoje a lição de número 2, lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 13 de julho de 2025. E nós trabalharemos o tema, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Estamos trabalhando as lições bíblicas de adultos do terceiro trimestre do ano de 2025 com o tema, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Lição 2. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Texto áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Verdade prática. A Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais. O modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Nós trataremos na lição bíblica em classe o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, dos versículos 37 ao versículo 47. Leamos a palavra de Deus. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós vamos receber aqui hoje nosso irmão Diácono, irmão Davi, líder de todo o nosso departamento de adolescentes, de nossa igreja, sede de todo o nosso campo, professor da classe de adultos e professor também da classe de adolescentes. Meu querido, nós queremos deixar aqui o nosso agradecimento e dizer o nosso bem-vindo. Pode deixar sua saudação e suas notas introdutórias em nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, também cumprimentando os nossos superintendentes, evangelista Jadson e evangelista Rafael, agradecendo pelo convite. A lição que será tratada na lição 2 vai deixar bem claro que a Igreja de Jerusalém, ela teve o seu início, a gente vê isso lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, e essa igreja se torna um modelo, que é a palavra-chave da nossa lição, e o modelo a gente entende que é algo a ser seguido, a ser imitado. E é uma igreja que a gente vai ver que é uma igreja que exercia muito bem o seu papel. Nasceu através do poder do Espírito Santo, embora fosse uma igreja que ainda estava
na sua infância, no seu nascimento, mas o Espírito Santo cuidou dessa igreja através dos apóstolos para que essa igreja tivesse um crescimento e desenvolvimento sadios. Glória a Deus. Evangelista irmão Rafael, seja muito bem-vindo, meu querido. Deixe sua saudação e suas notas introdutórias, meu amado. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Quero lembrar introdutoriamente que a igreja do primeiro século, ela não era perfeita. Havia conflitos de liderança, Paulo, que resistiu a Pedro na cara, havia negligência nos serviços, Atos capítulo 6, viúvas e gentias que eram desprezadas na distribuição diária, havia falsos ensinos, Atos 15, verso 1, irmãos que estavam misturando a lei com a graça, e havia também hipocrisia, lembre-se do caso de Ananias e Safira. Isto porque não existe igreja perfeita neste mundo. Aqui nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Não há estado de santidade. Estamos em processo de santificação. O que existe são igrejas modelos, igrejas fiéis, cujas qualidades superabundam em relação aos defeitos. E nesta lição nós vamos ver que a igreja de Jerusalém é um exemplo disto, um modelo a ser seguido. Queridos irmãos, eu gostaria de trabalhar com os queridos nessas notas introdutórias o que está previsto em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em notas introdutórias, o comentarista deixa claro que a dinâmica pedagógica eclesiológica muito aplicada pelo Espírito Santo, a partir do derramamento do Espírito Santo, é da implantação da igreja a partir da experiência da cidade de Jerusalém. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Seria a partir da implantação da igreja matriz em Jerusalém que toda aquela região, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra, serviriam de modelo Jerusalém que seria replicado em todos estes lugares. Portanto, o que nós trataremos nesta lição de hoje é compreender essa perspectiva historiográfica de como se deu a experiência da implantação da igreja recém-inaugurada na cidade de Jerusalém e esse modelo que deveria ser replicado na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. A igreja de Jerusalém serve-nos de modelo a ser aplicado, no nosso caso, na cidade de Ibatiba, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, na sua rua. Nas notas introdutórias, o comentarista deixa claro que esta era uma igreja da palavra, como nós podemos ver o apóstolo Pedro mencionando em 2,16 em seu primeiro discurso, o livro do profeta Joel, e uma igreja do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, o Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ponto de número 1. Uma igreja com alicerces, com sólidos alicerces. Ponto 1. Uma igreja com fundamento doutrinário, diácono irmão Davi. Em Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que, desde o princípio, Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi recebido nos céus, depois de ter dado mandamentos pela unção do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então a gente entende e percebe que os ensinamentos que a igreja de Jerusalém obteve foram dados diretamente por Jesus. Foi Jesus quem passou aos apóstolos, está registrado em Atos capítulo 1, versículo 1 e 2, passou os ensinamentos enquanto esteve com os seus discípulos, agora apóstolos, ensinando as pessoas, e essa igreja de Jerusalém obteve esses ensinos. E é interessante que o ensino sempre foi central no ministério de Jesus, embora o ministério de Jesus houve pregações, houve curas, a gente vê isso nos evangelhos, mas o ensino foi central, sempre foi central no ministério de Jesus. E agora, já não estando mais com seus discípulos, deixa com eles a missão de continuarem doutrinando e assim fazendo também discípulos. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, uma igreja com fundamento doutrinário, ela passa a refletir o caráter de Cristo, como o comentarista frisa no final desse ponto. Ou seja, uma igreja que é bem ensinada, bem instruída na palavra,
ela se torna cada dia mais parecida com Jesus. Esse deve ser o objetivo da igreja, porque Jesus disse em João 13, verso 15, eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. 1 João capítulo 2, verso 6 está escrito que quem cuida estar nele, em Cristo, tem que andar como ele andou. E Paulo disse em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. A igreja é o frasco de perfume de Deus para exalar o bom cheiro de Cristo aqui neste mundo. O mundo só pode ver Cristo através da igreja. Isto porque o modelo de um aluno é seu professor, o modelo de um filho é seu pai, o modelo de um servo é o seu senhor, o modelo de uma ovelha é seu pastor, o modelo de um soldado é seu general. E o modelo da igreja tem que ser nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uma igreja com fundamento doutrinário. Primeiro nós precisamos definir o que seria a palavra doutrina. A palavra doutrina tem como origem etimológica a expressão ensinamento de três, ou ensinamento de 3 pontos, fazendo uma indicação ao triângulo equilátero, o triângulo que possui lados iguais, fazendo também uma referência à trindade, por isso doutrina. E a expressão que aponta que a igreja de Jerusalém era uma igreja que estava fundamentada num bojo doutrinário, dá-nos a ideia de que a igreja partia de um ponto principiológico no qual ela possuía pressupostos que indicavam a direção conceitual, espiritual e pedagógica que ela seguiria a partir de então. Portanto, numa linguagem bem comum, eles não estariam seguindo as leis de Cristo, recém-então indicadas e professadas pela boca do Verbo Divino, para onde o seu nariz apontasse. À luz daquilo que está estabelecido em Atos 2,42, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Nós temos que entender, amados irmãos, que Jesus não escreveu nenhum livro. Os evangelistas vão mencionar que Jesus Cristo, na ocasião da mulher samaritana, estava riscando alguma coisa no chão. Mas Cristo não deixou nada escrito do próprio punho. Os evangelhos, as cartas pastorais, as cartas aos apóstolos, o livro do Apocalipse, o livro histórico de Atos dos Apóstolos, são pontos de vista das pessoas que andaram com Jesus, quais sejam os santos apóstolos. E qual é esse bojo doutrinário que aquela igreja seguia? A doutrina de Deus, João 4,24. A doutrina de Cristo, João 1,14. A doutrina do Espírito Santo, João 14,26, Atos 1,8. A doutrina da salvação, Efésios 2,8,9, Romanos 10, 9 e 10. A doutrina da igreja, Efésios 1, 22, 23. Doutrina das últimas coisas, Apocalipse, o livro do Apocalipse, Mateus capítulo número 24. A doutrina da Bíblia, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Portanto, meus amados irmãos, a título de exemplo, estas são as doutrinas ou o bojo doutrinário que compunha o fundamento doutrinário da igreja em Jerusalém. Ponto de número 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos Diácono e irmão Davi. A igreja de Jerusalém é uma igreja que conseguia absorver os ensinamentos, colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Aí nós vamos ver em Lucas capítulo 11, versículo 28, Jesus dizendo que bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não só ouvir, mas guardar. E guardar implica em praticar. Bem-aventurado aquele que absorve aquilo que aprende da palavra de Deus, guarda também e coloca em prática. João 14,15, Jesus vai dizer, se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Então, a maior prova de que nós amamos a Deus é quando nós guardamos os mandamentos do Senhor. Se nós observamos os mandamentos, aquilo que Jesus nos ensinou, guardamos e praticamos, nós estamos demonstrando o quanto nós amamos a Jesus. E a igreja primitiva guardava esses ensinos de Jesus através dos apóstolos. Com isso, eles eram discipulados e ensinados a se tornarem cada dia mais parecidos com a pessoa de Jesus Cristo. Evangelista irmão Rafael. Meus irmãos, a igreja primitiva
perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, se tornaram discípulos do Senhor Jesus, reproduziam com a vida o que aprenderam com os apóstolos, que por sua vez aprenderam com Cristo. Porque ser discípulo é ser mais do que apenas um seguidor de Jesus. Todo discípulo é um seguidor, mas nem todo seguidor é um discípulo. Eu separei aqui rapidamente 10 diferenças entre um e outro. O seguidor vai até Jesus por causa dos seus milagres. O discípulo vai até Jesus por causa da sua palavra. O seguidor busca os presentes de Deus. O discípulo busca a presença de Deus. O seguidor quer ser visto. O discípulo quer servir. O seguidor faz por obrigação. O discípulo faz de todo o coração. O seguidor procura ser ele mesmo. O discípulo nega-se a si mesmo. O seguidor adora no culto. O discípulo adora com a vida. O seguidor dá trabalho. O discípulo trabalha. O seguidor vai atrás de movimento. O discípulo busca avivamento. O seguidor só tem carisma, mas o discípulo tem caráter. O seguidor só tem folhas, mas o discípulo tem frutos. Perseverar na doutrina dos apóstolos é se tornar cada dia um discípulo de Jesus. Que não sejamos apenas meros seguidores, mas discípulos do nosso amado Mestre Jesus Cristo. O que é a doutrina dos apóstolos? Essa é uma expressão corriqueiramente vista e revista no texto do Novo Testamento. A doutrina dos apóstolos, essa expressão pode ser tida no texto clássico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que seria, ou o que quer dizer a expressão doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos seria o conjunto de ensinamentos transmitido pelos apóstolos de Jesus Cristo, sob inspiração do Espírito Santo, à igreja primitiva. Portanto, a doutrina dos apóstolos pode ser tida como o testemunho vivo que os apóstolos de Cristo, que com ele andaram, conviveram, comeram, dormiram, abraçaram, beijaram, sentiram Cristo de perto, passaram aos seus discípulos. Ou seja, Cristo em todo o tempo era chamado de rabi, de mestre. Cristo passou os ensinamentos que ele recebera do Pai aos santos apóstolos. E os santos apóstolos, cumprindo o mandamento de Cristo, porque foi Cristo quem os ordenou, dizendo: fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse discipulado cotidiano, os discípulos repassaram aquilo que ouviram do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. João dá testemunho dessa metodologia quando ele diz: nós tocamos, nós sentimos a palavra da vida. Portanto, do ponto de vista prático, a doutrina dos apóstolos está baseada na divindade de Cristo, na salvação pela fé e graça, o arrependimento e o batismo, a comunhão entre os santos e a esperança da volta de Cristo. A doutrina dos apóstolos tem marcas indeléveis que precisam ser caracterizadas. É uma doutrina cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. A autoridade dessa doutrina, ela é divina. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ela é fundamentada, ela tem como norte aquilo que as escrituras do Antigo Testamento apontavam. E é uma doutrina do ponto de vista pragmático. É uma doutrina para ser praticada. Ponto número 3. Uma igreja relacional e piedosa, Diácono irmão Davi. Quando nós falamos da igreja de Jerusalém, ela era relacional e piedosa, a gente vai observar que eles estavam juntos. Quando falamos de os irmãos se relacionarem, o texto deixa claro que eles estavam juntos na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, é a igreja que se relacionava, não é a igreja que vivia cada um no seu mundo, se isolavam. E nós, quanto igreja, precisamos
ter a igreja primitiva como modelo também nesse sentido de se relacionar com demais pessoas, as pessoas que fazem parte do nosso convívio. Nós sabemos que são, às vezes, tem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas precisamos, quanto igreja, nos relacionarmos entre irmãos. E se tratando também da vida piedosa, era uma igreja que se preocupava com a oração, e a oração fazia parte do cotidiano desta igreja. Jesus deu o exemplo, ele orava com seus discípulos, orava a sós, tinha os seus momentos de oração, e nós também tivemos um dos trimestres passados, que nos trouxe um alerta sobre as armas que nós temos, e as armas que nós temos contra os inimigos que nós temos da igreja é a oração. A igreja primitiva orava. Em Atos capítulo 3, a gente vai ter o exemplo que Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. Então, isso implica que a igreja precisa voltar, precisa ter um momento de oração, precisa se ter comunhão e relação. E a oração, a gente entende que é um dos pilares da vida cristã. Evangelista Rafael. Esta era uma igreja que vivia os dois aspectos da vida cristã. O aspecto horizontal, no que diz respeito ao relacionamento, à comunhão, à unidade entre os irmãos, e o aspecto vertical, no que diz respeito à vida piedosa, o relacionamento e a comunhão com Deus. Esse deve ser o padrão a ser seguido pela igreja em todos os tempos. Vários textos trazem essa ideia. Hebreus 12:14, por exemplo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos diz respeito ao nosso relacionamento na horizontal. E a santificação diz respeito à nossa comunhão com Deus. Semelhantemente, Jesus também, em Marcos 12, verso 30 e 31, ele resume todos os mandamentos da lei em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas, relacionamento com Deus. E ao teu próximo como a ti mesmo, horizontal, relacionamento com o próximo, com os nossos irmãos. Jesus também disse em Mateus 16, verso 24, que uma das condições para segui-lo é tomar a cruz de cada dia. E você sabe muito bem que a cruz é feita de duas partes, uma na vertical, outra na horizontal, apontando assim para a vida piedosa, relacionamento com Deus, e o relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Perceba que se você amar somente a Deus, a tua cruz estará incompleta. Mas se você também só amar os seus irmãos, o seu próximo, a sua cruz estará incompleta. É preciso ter esses dois aspectos da vida cristã em conjunto, o relacional e a piedade. Tem dias que esta cruz é pesada, mas vale a pena perseverar, porque um dia Jesus há de tirar a cruz pesada das nossas costas e colocar a coroa de glória sobre as nossas cabeças. Lembre-se, a cruz é passageira, mas a coroa é eterna. A palavra grega que indica a expressão comunhão é indicada no comentário da lição bíblica como koinonia, traduzida aqui como comunhão. Veja, meus queridos irmãos, que a palavra koinonia, ela não pode ser entendida, do ponto de vista etimológico, como a simpatia entre iguais. Koinonia, na direção do texto bíblico, dá o sentido daqueles que buscam desenvolver relações interpessoais. Portanto, a igreja de Jerusalém, descrita no livro de Atos dos Apóstolos, é o primeiro exemplo na comunidade cristã formada após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem como marca identitária ou identificatória a capacidade que os crentes desenvolveram de construir relações. Relações que fundamentavam-se e pautavam-se na fé, pautada na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão, no partir do pão e na piedade de uma vida de oração. Essa comunhão é fundamentada na perseverança, na fé e na palavra. É o que nós podemos observar no versículo de número 42 de Atos dos Apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A comunhão pode ser observada na unidade e na generosidade. Versículo de número 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo.
é incomum. Eles ajudavam os necessitados, vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Eles estavam juntos no templo em oração. Eles partilhavam as refeições em casa. Coisa maravilhosa é quando nós somos convidados a praticar o versículo de número 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E por fim, no versículo de número 47, nós vemos aqui que eles tinham uma vida piedosa, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que nós podemos concluir com isso? É que o produto da coinonia, o produto da comunhão, é o crescimento sadio e sustentável da igreja. Mais do que empurrar gente para dentro da igreja, sem se preocupar com o processo de identidade, de santificação, a coinonia, ela desenvolve o crescimento sustentável da igreja, pautado na palavra de Deus, na oração e nos relacionamentos saudáveis. Uma vida de oração é que nós podemos perceber nessa igreja. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes na oração. Atos 4,24. Ouvindo isso unânimes, levantaram a voz a Deus. Atos 2,5-7. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava e ele foi milagrosamente libertado. São exemplos da prática da oração desta igreja que praticava a coinonia. Trago aqui as palavras de nosso pastor presidente, pastor Mário Lúcio. Uma igreja que ora pouco, há de experimentar pouco poder. Uma igreja que tem uma vida mediana de oração, há de ter uma vida medíocre no poder de Deus. Mas uma igreja que é mergulhada numa vida de oração, numa vida de comunhão com Deus e com os irmãos, há de ser uma igreja que experimentará a genuína ação do Santo Espírito de Deus. Ponto de número 2. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos, o batismo, diácono irmão Davi. Como bem falamos, nada melhor do que receber os ensinamentos do próprio Jesus. E em nada que Jesus passou para os seus discípulos, agora apóstolos, Jesus deixou de fazer. Não só falar, mas também praticar. E nós temos o batismo como um dos simbolismos da vida cristã. E é uma confissão pública. A gente entende e sabe do conhecimento de que é um simbolismo da morte do velho homem para o surgimento de uma nova criatura nascida em Cristo Jesus. Nós sabemos bem disso. Mas para ser batizado, está registrado na nossa leitura bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então entendemos que para ser batizado, primeiro precisa se arrepender. Sem arrependimento, não tem como ser batizado. O apóstolo Pedro deixou bem claro isso. E em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, nós temos também Jesus dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mais uma ordenança do bom mestre passado para a igreja. Glória a Deus. Hoje eles têm um Rafael. Meus irmãos, batismo, uma palavra de origem grega que significa mergulho. Portanto, o batismo traz a ideia de algo que é imergido ou submerso na água. Eu gostaria aqui de trazer o texto de Paulo tratando deste assunto. Em Romanos capítulo 6, do verso 3 a 5, Paulo vai dizer: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então Paulo deixa claro que esse batismo, ele é um símbolo da morte de Cristo. No batismo, você morre com Cristo para o pecado. Por isso, Efésios 4:5 diz que há um só batismo, porque Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados.
No verso 4, Paulo diz ainda, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, para Paulo, o batismo é um símbolo de sepultamento. Meu querido, quando nós sepultamos um cadáver, não se deixa a mão de fora, não se deixa o pé de fora, não se deixa a cabeça de fora, se sepulta o corpo por inteiro. E por isso a Assembleia de Deus entende, à luz da Bíblia, que o batismo correto, coerente com a Sagrada Escritura, é o batismo por imersão, onde a pessoa é completamente mergulhada nas águas. Paulo continua ainda dizendo, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então no batismo morre o velho homem, é a morte para o pecado, e como Cristo ressuscitou, e como bem frisou o comentarista no final desse ponto, a partir do momento que saímos das águas batismais, passamos então a andar em novidade de vida. Este é um dos símbolos dessa ordenança que o Senhor Jesus deixou para a igreja. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então morremos com Cristo para o pecado nas águas do batismo. E como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele para andar em novidade de vida. Esse é o batismo da igreja do Senhor. Queridos, a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Portanto, nós temos como o bojo, o núcleo duro dos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o ato de pregar o evangelho, tal qual, como consequência imediata, o ato de batizar. Portanto, o batismo foi uma das primeiras e mais visíveis expressões de fé cristã da igreja primitiva. E esse batismo, à luz da perícope de Atos, capítulo 2, versículos 38 a 41, era um ato realizado logo após a conversão. Vejam o texto. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Portanto, nós podemos notar algumas características do batismo praticado pela igreja primitiva. Primeiro, era o resultado de arrependimento e fé. Era realizado logo após a conversão. O batismo, ele era feito em algumas ocasiões de maneira pública. O batismo era uma celebração pública e em algumas situações ele era comunitário, como Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 41. E ele era feito em nome de Jesus Cristo. Nós queremos aqui rechaçar o argumento unicista que dizem e afirmam que os santos apóstolos ou a igreja apostólica batizava as pessoas tão somente em nome de Jesus. A descrição de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38 a 41, não está fazendo menção à fórmula batismal, mas está indicando a autoridade pelo qual os santos apóstolos praticavam e batizavam os recém-conversos. Eles batizavam na autoridade do nome de Jesus. Para além desse exemplo, nós podemos encontrar o exemplo de Atos 8, versículo 12. Os samaritanos creram e foram batizados, homens e mulheres. Atos dos Apóstolos 8, 36 e 38. O eunuco etíope foi batizado por Filipe após crer em Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47 e 48. Cornélio e sua casa foram batizados após receberem o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31 a 33. O carcereiro de Filipos creu e foi batizado com toda a sua casa. Meu querido professor, minha querida professora, eu gostaria de pedir ao senhor e à senhora que gentilmente instigue a sua classe e pergunte se tem entre vocês, se tem entre os alunos, algum aluno que não é batizado. Porque nós temos notado no seio da igreja, da convivência da igreja local, alguns crentes que estão na igreja, participando da comunhão e da rotina da igreja, mas que por alguma razão que às vezes a direção da escola dominical até mesmo não sabe o motivo, esses crentes não se batizam. Estão na igreja há 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Eu conheço jovens
que já estão com 18 anos, mais de 20 anos de idade, e ainda não se decidiram pelo batismo. Como muito bem aqui conceituado pelos meus nobres pares, meus nobres colegas aqui nessa nossa pré-aula, o batismo é o sinal de confissão pública, de morte para o mundo e de novo nascimento para Deus. Então, que nós venhamos instigar, influenciar e até mesmo dar aquela perguntadinha que pode causar algum sentimento ou alguma inconveniência, mas que se faz necessário. A Bíblia nos diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Ponto número 2. A ceia do Senhor, diácono Davi. A ceia do Senhor é outro símbolo observado pela igreja primitiva e que também nós observamos quanto a igreja hoje, a igreja atual. É um memorial onde nós nos lembramos daquilo que um dia nos trouxe até aqui, que é o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E a igreja primitiva guardava bem isso. E eu achei interessante algo que o nosso comentarista disse, que a ceia, quando tomada corretamente, leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Então a gente entende e sabe que para se participar da ceia, precisa ser membro, precisa fazer parte do corpo, precisa ser membro, e é algo observado, e nós não devemos cumprir com este mandamento, com essa ordenança, com essa simbologia, apenas por cumprir ou somente por um ritual, mas entender e lembrar do sacrifício que foi pago na cruz do Calvário, o que Jesus fez por nós. E quanto igreja, nos dias de hoje, precisamos entender que, como membros, precisamos ser participantes da ceia do Senhor. Reconhecemos biblicamente 2 sacramentos na igreja, 2 ordenanças sagradas que Jesus deixou para a igreja, o batismo e depois a ceia. Nessa ordem, porque o batismo aponta para o arrependimento, enquanto a ceia aponta para a comunhão. E para eu poder ter comunhão, primeiro eu preciso me arrepender. Essa é a ordem, essa é a sequência que aparece na Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 3, Jesus é batizado nas águas no início do seu ministério. E só celebra a ceia com os discípulos em Mateus capítulo 26, no final do seu ministério. Paulo também tratando do assunto em 1 Coríntios 10, verso 1 ao 3, fazendo uma alegoria com os israelitas no deserto, ele diz que os que atravessaram o mar com Moisés foram batizados na nuvem e no mar. E depois no deserto todos comeram e beberam de um mesmo alimento e de uma mesma bebida espiritual, se referindo ao maná e à água da rocha. Então foram batizados no mar quando atravessaram e depois participaram do maná e da água da rocha. Assim também somos batizados na água para depois participar da comida e bebida espiritual que é a ceia do Senhor. Isso também cabe dentro da tipologia bíblica. Ora, o batismo é para nós o que a circuncisão era para o israelita. E a ceia é para nós o que a Páscoa era para o israelita. Eu explico em síntese, rapidamente. A circuncisão ocorria uma vez. Assim o batismo também é uma única vez. A Páscoa se repetia, assim também a ceia se repete. A circuncisão era o rito de entrada no judaísmo. Um estrangeiro só poderia se tornar um prosélito, um seguidor do judaísmo, para poder então participar da Páscoa somente depois que fosse circuncidado. Assim também uma pessoa só pode ser inserida hoje como membro da igreja depois que ela é batizada nas águas, para só então participar da ceia. A Páscoa dos israelitas apontava para o cordeiro que viria, portanto, era profética, olhava para frente. A nossa ceia aponta para o cordeiro que já veio, portanto, é histórica. Ela é para rememorar o sacrifício de Jesus, e esse cordeiro é o Senhor Jesus, que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, encerrando minhas palavras, na Páscoa anual, os israelitas eram gratos pela libertação do Egito, enquanto na nossa ceia mensal, nós somos gratos pela nossa libertação do pecado por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois João 8,36 nos garante que se o Filho nos libertar,
verdadeiramente somos livres. Queridos, Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20. E tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Portanto, a ceia do Senhor, também chamada de partir do pão, foi uma prática central na vida cotidiana da igreja primitiva. Portanto, a expressão de Atos dos Apóstolos 2,42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, Atos dos Apóstolos 2,46 e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, tem que possuir a inteligência de apontar para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, portanto, na perspectiva primitiva, apostólica da igreja recém-formada, era um memorial da morte de Jesus no cumprimento de um mandamento que o próprio Verbo Divino disse e mandou. Era um momento de comunhão, um momento de comunhão com Deus, na expressão vertical, e um momento de comunhão com ou entre os irmãos. Algumas características nós podemos observar na prática da ceia ou do partir do pão na igreja primitiva. Primeiro, era uma prática constante. Perseveravam nela. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Gostei de um comentário que um teólogo afirmou que há uma hipótese de que eles fizessem ou praticassem essa celebração, em alguns casos até mesmo de maneira rotineira ou odierna. Era feita com alegria. Participava com singeleza de coração, portanto, feita com alegria e com reverência. Era celebrada nas casas entre os irmãos, visto, queridos irmãos, que não havia ainda a instituição da construção dos templos. A ceia era realizada em pequenos grupos, de casa em casa, o que reforçava a comunhão entre os irmãos. E, por fim, a ceia era o estabelecimento da ordem e o cumprimento de um mandamento dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que instituiu a ceia do Senhor, ou aquilo que em alguns lugares é chamado de Santa Ceia. Lucas capítulo 19, versículo 19 e 20, como já lemos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 23 a 26, doutrina a igreja a respeito desse cerimonial. E Atos capítulo número 20, versículo 7, eu gostaria de ler aos irmãos. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite, a ceia sendo praticada no primeiro dia da semana. Meus queridos irmãos, estamos chegando agora no ponto da número 3. E nós temos aqui procurado pedir aos irmãos que, por gentileza, curtam essa publicação. Deixe aí o seu comentário, a cidade, o local de onde você está nos assistindo. E entre aí também no nosso grupo de WhatsApp. Diga aí a cidade de onde você também está vindo participar conosco desse grupo de WhatsApp e compartilhe suas perguntas, os seus esboços, o seu esboço de aula. Tudo isso será muito bem-vindo em nome de Jesus. Ponto de número 3. Uma igreja modelo. Uma igreja reverente e cheia de dons, diácono, irmão Davi. Lucas destaca em Atos 2,43 que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas isso acontecia pelo fato de eles serem, os primeiros irmãos, serem reverentes. Os dons espirituais, a gente vê que, observa que abrilhantavam a igreja primitiva. Os dons espirituais estavam presentes. A gente vai ver em Atos, capítulo 3, versículo 1, a qual eu citei há uns minutos atrás. Pedro e João realizaram a primeira cura através do Espírito Santo, com aquele coxo ali, a porta formosa, onde eles disseram, não tem prata nem ouro, mas o que tem, isso te dou. Isso demonstra que eles estavam cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, versículo 15, a gente também observa que as pessoas eram levadas até as ruas e colocadas para que a sombra de Pedro, ao passar, curasse essas pessoas. E assim como os cristãos primitivos, os primeiros irmãos, nós precisamos ter reverência pelo que é sagrado.
entender que precisamos temer a Deus. E não é temor, não é ter medo do que pode acontecer ou Deus vai me castigar. Não, temor é obediência, é reverência. E entendendo que a Bíblia também nos afirma que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos ter reverência, ter temor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Belíssimo, Rafael. No início desse ponto, Atos 2,43, o comentarista nos cita que em cada alma da igreja primitiva havia temor. Como já dito pelo diácono Davi, temor é diferente de medo. O medo é da carne, é inconsciente, é instintivo e às vezes é até irracional. Mas temor é respeito, é reverência, é honra. Temor é o mesmo que levar Deus a sério. Temor é você incluir Deus em todas as áreas da sua vida. Temor é você ir para o canto e chamar Deus para o centro da tua história. Sobre o temor, eu compartilho 3 verdades à luz de Provérbios. Primeiro, Provérbios 8,13 diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal. É você se afastar de tudo aquilo que pode entristecer o Espírito Santo. É você ver o mal de longe e se desviar dele. É você se abster de toda a aparência do mal e você saber que todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Há coisas que você pode ver, falar e fazer, mas você não faz porque você sabe que não convém, porque você teme ao Senhor. Temor é você não se afastar apenas do pecado, mas do que pode te levar ao pecado. Isso é temor ao Senhor, é se abster de toda a aparência do mal. Segundo, Provérbios 14:27, o temor do Senhor é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Onde há temor, a vida espiritual, a vida abundante e a vida eterna. E por fim, como também já citado, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, à luz da Bíblia, o sábio não é só aquele que tem conhecimento, mas aquele que teme ao Senhor. E como fruto desse temor na igreja primitiva, havia sinais, havia maravilhas, havia os dons espirituais. Deus operava e continua operando até hoje, onde há temor, reverência e honra pelo seu santo nome. Temor, phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. A expressão contida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2:43, pode ser entendida sobre 3 aspectos. Primeiro, reverência nas reuniões. Nos momentos em que os crentes estavam juntos para compartilharem a palavra de Deus e cantarem louvores ao Senhor Jesus e terem momentos de profunda oração, eles eram e praticavam a reverência, respeitavam a liturgia do momento. Segundo, sinceridade de coração na comunhão. Os crentes não eram falsos uns com os outros. Isso aponta temor a Deus. E por fim, santidade na vida pessoal e comunitária. Os crentes entendiam que a presença de Deus estava entre eles. Portanto, eles precisavam viver uma vida santa ou manifestavam a vida santa como resultado da presença de Deus em sua vida. Uma igreja que pratica a comunhão, uma igreja que tem a presença de Deus em si e manifesta nas reuniões coletivas, há de ser uma igreja que experimentará a manifestação dos dons e sinais através de curas divinas e milagres extraordinários. Quais são os exemplos que nós podemos encontrar em Atos dos Apóstolos? Eles tiveram a graça de receberem o sinal das línguas de fogo como manifestação da evidência física do batismo no Espírito Santo. Curas e milagres através dos santos apóstolos. Atos 3:6-8, Pedro, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, cura o coxo na Porta Formosa no templo. Atos 5:2, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 5:15-16, pessoas eram curadas apenas com a sombra de Pedro passando. Discernimento e juízo. Atos 5:11, o caso de Ananias e Safira. Oração que gera milagres. Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar e todos
foram cheios do Espírito Santo. O que dizer de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais do seu uso pessoal eram levados aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. A igreja em Jerusalém era uma igreja que vivia em temor, praticava a comunhão, era mergulhada na oração e, por isso, com temor a Deus, experimentavam grandes sinais e prodígios. Talvez a falta de milagres que hoje nós presenciamos ou não presenciamos em nossas igrejas, em nossos cultos, seja exatamente por não termos na receita desse bolo esses elementos tão indispensáveis, quais sejam comunhão, temor e oração. O resultado prático disso é os milagres que se manifestam pelo poder do nome maravilhoso de Jesus. Ponto número 2. Uma igreja acolhedora, Diácono Irmão Davi. O comentarista diz que dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. E nós aprendemos com a igreja de Jerusalém a sermos acolhedores. E o texto diz que eles estavam juntos em tudo, tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades, vendiam suas posses e repartiam entre si de acordo com a sua necessidade. E aí eu deixo uma pergunta, e você que está nos ouvindo, você responda para si. Será que nós teríamos condição hoje de agir como esses irmãos? Repartir aquilo que temos e distribuir de acordo com a necessidade do nosso irmão ao nosso lado? Fique com essa pergunta. É interessante que Romanos capítulo 12, versículo 15 diz: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Ser acolhedor no momento de felicidade do meu irmão, o sentimento meu deve ser de felicidade. Mas se o meu irmão está passando por um momento difícil, um momento de provação, e ele chora, o meu sentimento, o que eu preciso fazer também é chorar juntamente com ele. E nós precisamos ser e entender que somos membros diferentes, mas participantes de um mesmo corpo, onde Cristo é a cabeça deste corpo. Evangelista Rafael. Acolher, no contexto da igreja primitiva, era sinônimo de incluir, ajudar, dividir, compartilhar. Atos 2,44 está escrito que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Na igreja primitiva, o egoísmo estava em baixa e o amor estava em alta. A preocupação dos irmãos não era juntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome e onde os ladrões minam e roubam. A prioridade deles era juntar tesouro no céu, onde nem traça e nem ferrugem consome e onde os ladrões não podem alcançar. Os pés daqueles irmãos estavam na terra, mas o seu coração estava no céu. E é com esse mesmo sentimento que nós cristãos hoje devemos viver. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Somos embaixadores de Cristo num reino, num mundo. A igreja primitiva, ela pensava no céu, mas ela também pensava no seu próximo. Porque se alguém diz que ama a Deus, também precisa amar a imagem e a semelhança de Deus, que é o seu irmão, que é o seu próximo. Caso contrário, será mentiroso. Queridos, a igreja de Jerusalém tem como marca identificadora ser uma igreja acolhedora e mantenedora. Foi um modelo de igreja cristã em ação. O que nós podemos encontrar na igreja de Jerusalém é que os crentes saíram da perspectiva conceitual abstrata e foram para a prática empírica. Eles experimentaram a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Atos dos Apóstolos 2, 44, 47, temos as marcas desta igreja como uma comunidade acolhedora, generosa e unida.
Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E partiam o pão de casa em casa. Ou seja, quais são as características desta igreja? Recebia com amor os novos convertidos. Ei, meu santo, minha santa, os novos convertidos, eles vêm para a igreja com traços de sua vida pregressa. E nós precisamos ser acolhedores nesse aspecto. Eles viviam em comunhão constante, eles partilhavam até mesmo as refeições e as orações e a vida. Atos 2, 42, 46. Eles estavam abertos à ação do Espírito Santo. Versículo número 47. O Senhor acrescentava novos salvos todos os dias. Eles tinham a igreja oxigenada pela ação do Espírito Santo com a apresentação de novos crentes. A igreja de Jerusalém era uma igreja mantenedora, cuidava dos necessitados, distribuía os recursos segundo a necessidade de cada um dos crentes. Versículo 45 do capítulo 2, em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, os membros da igreja vendiam suas propriedades, entregavam nos pés dos apóstolos e os apóstolos partilhavam entre os necessitados toda essa doação. Atos 4:34, nós temos aqui uma constatação que precisa ser um alvo a ser alcançado por nós. Não havia entre eles necessitado algum. Vejamos o exemplo de Barnabé. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Nós sabemos que a igreja, na perspectiva local, conhece as suas prioridades e precisa entender a dimensão delas. E nem toda prioridade das igrejas locais, infelizmente, podem ser tidas como a sua necessidade. Que as administrações das igrejas locais possam ter os olhos e o coração voltado na necessidade dos seus crentes. Hebreus 13:16. Não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação. Gálatas 6:10. Façamos o bem a todos, especialmente aos de família da fé. Romanos 12:13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. É muito constrangedor para nós da comunidade da fé cristã assembleana vermos os nossos crentes irem em centros espíritas kardecistas buscarem cestas básicas. É constrangedor para nós crentes assembleanos vermos os nossos irmãos irem nas santas casas de misericórdia ou nas paróquias dos bairros buscarem donativos, porque não encontram nas igrejas. Se as igrejas locais não possuem, é compreensível. Agora, se a igreja local está negligenciando para construir templos, para comprar carros luxuosos, para pagar cachês de pregadores e cantores, e em detrimento disso, os irmãos estão tendo em falta o que comer e o que vestir, nós estamos negando a fé e negligenciando a prática cristã. Ponto número 3. Diácono irmão Davi, a igreja primitiva era uma igreja adoradora. Entendemos que a igreja adoradora, fala-se de louvar ao Senhor, e muita gente confunde louvar com cantar. E cantar é uma coisa, louvar a Deus vai muito além do que só cantar. Louvar implica na minha forma de viver. Desde quando eu acordo, eu estou tendo a oportunidade de louvar a Deus. Quando eu acordo, quando eu convivo com o meu cônjuge, com os meus filhos, como eu me relaciono com o meu vizinho, a minha forma de viver, a minha conduta no meu trabalho, seja na rua, seja na escola, onde eu estiver, a forma que eu vivo implica na forma que eu estou adorando a Deus. E adorar, louvar ao Senhor é uma rendição e entrega total. E a gente vê que a igreja de Jerusalém era uma igreja que louvava, se rendia e se entregava por completo. Eles entregavam tudo o que pertenciam a eles e adoravam ao Senhor, louvavam ao Senhor na sua totalidade. E Salmo 150 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, lendo esse texto,
a gente vê que nós não temos desculpa nenhuma para não louvar a Deus. Evangelista irmão Rafael. Uma igreja adoradora. É bom lembrar que Deus só procura duas coisas nessa terra. No Antigo Testamento, no Salmo 101:6, Deus procura os fiéis da terra para que estejam com Ele. No Novo Testamento, João 4:23, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Se Ele procura, é porque está difícil de achar. Adorador tem muito, mas verdadeiros adoradores são poucos. E se Ele procura os verdadeiros, isso implica dizer que existem também os falsos, os piratas, os que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Infelizmente, às vezes até em nosso meio, há pessoas que têm cara de Abel, mas o coração é de Caim. Se veste de ovelha, mas o interior é de lobo. Parece trigo, mas é joio. Parece que é virgem prudente, mas é virgem louca. Parece que está no espírito, mas está na carne. Mas o Pai, glórias a Deus, o Pai não desiste. Ele continua à procura dos verdadeiros adoradores. Que possamos, como a igreja primitiva, estar na posição, estar na brecha, estar na vida, estar com a vida no altar, para que o Pai possa nos encontrar como verdadeiros adoradores. Diácono Davi, queremos agradecer desde já a sua colaboração. Pedir ao senhor, deixa aí sua saudação final ou suas notas de conclusão em nome de Jesus, meu querido. Eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade, agradecer ao departamento da Escola Dominical. Deus abençoe os irmãos, na pessoa do evangelista Jadson, evangelista Rafael. E concluindo a minha fala, conclusão da lição, dizendo que a Igreja de Jerusalém, ela nos ensina que a oração, a comunhão e a adoração devem estar presentes numa igreja verdadeiramente bíblica. E por mais moderna que a igreja possa ser, o modelo ainda continua sendo primitivo. Glória a Deus. Evangelista Rafael, suas palavras de conclusão, meu querido. Não existem igrejas perfeitas. O que existem são igrejas fiéis, tal como a igreja primitiva. Perfeito é aquele que nunca erra. Esse é somente Deus. Mas fiel é aquele que, apesar de errar, se arrepende, aprende com seus erros e procura viver de acordo com a vontade do Senhor. Que sejamos fiéis. Esse é um exemplo que temos na igreja primitiva. A igreja primitiva possui 7 marcas que nos servem de modelo. Primeiro, doutrina sólida. Segundo, comunhão verdadeira. Terceiro, adoração e ceia do Senhor. Quarto, oração constante. 5, uma igreja que experimentava sinais, prodígios e o poder do Santo Espírito. 6, uma igreja generosa que cuidavam um dos outros. E por fim, 7, uma igreja que evangelizava e recebia o crescimento diário pelo Santo Espírito de Deus. Muito obrigado por sua participação, por sua audiência. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.